Prefeitura de BH e Governo de Minas Gerais ainda aguardam orientações para vacinar crianças contra a Covid-19. Anvisa analisa nesta quarta a inclusão de pessoas de 3 a 17 anos na bula do imunizante do Butantan. Atualmente, vacinação a partir de 3 anos ocorre na China com base em estudos de fase 1 e 2, que indicam que o imunizante é seguro. Assisto agora, em Últimas Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, avalia nesta quarta-feira, 18, o pedido do Instituto Butantan para incluir o público na faixa de 3 a 17 anos na bula do imunizante contra a Covid-19. O G1 perguntou à Prefeitura de Belo Horizonte e ao Governo de Minas sobre a previsão de início da vacinação de pessoas menores de 18 anos. Ambos responderam que seguem as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e aguardam as recomendações do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde disse ainda que está preparando um cadastro para fazer o levantamento do quantitativo de crianças e adolescentes com deficiência permanente e comorbidade de 17 a 12, e que precisaria do envio de doses para imunizar esse público. Abre aspas. Já para a vacinação de crianças de 11 a 3 anos, a Prefeitura guarda recomendações do Ministério da Saúde e Estado. Fecha aspas. Disse a pasta. A Secretaria de Estado de Saúde do Governo destacou que o Plano Nacional, atualmente, não recomenda vacinação contra a Covid-19 para menores de 18 anos e disse que aguarda as recomendações do Ministério da Saúde. Abaixo, leia as respostas para 8 perguntas sobre o tema. Atualmente, não há nenhum imunizante autorizado pela Anvisa para uso em pessoas com menos de 12 anos. Em maio deste ano, a Pfizer informou que já existem estudos e testes em andamento em crianças de 6 meses a 11 anos de idade para avaliar a eficácia e a segurança do imunizante. A Anvisa informou que nenhum outro laboratório pediu, para incluir na bula da sua vacina, autorização para uso em menores de 18 anos, mas que a Janssen tem autorização para o estudo clínico de sua vacina com menores de idade. O estudo da Janssen no Brasil envolve 2 braços de pesquisa específicos, um com pessoas de 12 a 18 anos e outro com menores de 12 anos. O estudo está em andamento, disse a Anvisa. A China aprovou a Coronavac para pessoas de 3 a 17 anos no dia 4 de junho, se tornando o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid para crianças. No mesmo mês, o laboratório Sinovac publicou um estudo demonstrando que a Coronavac é segura e eficaz em crianças e adolescentes. Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após 2 doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado, 552 crianças e adolescentes saudáveis de 3 a 17 anos, produziu anticorpos contra o SARS-CoV-2. Porém, os cientistas da Sinovac ressaltaram algumas limitações do estudo, como o pequeno número de participantes, 552 crianças e adolescentes, e a falta de dados sobre segurança e resposta imunológica de longo prazo. A pesquisa foi conduzida no condado de Zhejiang, na China, em 2 fases. Os resultados do estudo foram publicados na revista The Lancet no dia 28 de junho deste ano. Países como Estados Unidos, Canadá, Israel, França, Itália e até 5 capitais do Brasil já começaram a vacinação de adolescentes a partir dos 12 anos com o imunizante produzido pela Pfizer. Em junho, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no Brasil. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil, SIM, do Ministério da Saúde apontou que, entre as crianças e adolescentes brasileiros mortos pela Covid no ano passado, 45% tinham até 2 anos. O percentual chama atenção porque, apesar de estar restrito a uma faixa etária bastante limitada, 0 a 2 anos, corresponde a quase metade do número total de mortes causadas pela Covid-19 em pessoas com até 18 anos. A outra metade, 55%, corresponde às mortes registradas em crianças e adolescentes entre 13 e 18 anos.
Ao todo, o levantamento computou 1.207 óbitos ocasionados por Covid-19 em pessoas até 18 anos. Não, mas não deixa de ser preocupante, aponta Marcelo Otsuka, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. O percentual de crianças e adolescentes que vieram a óbito devido à Covid-19 corresponde a 0,5% do total de mortes, o que pode parecer pouco. Mas, se temos 500 mil óbitos no Brasil, 2.500 mortes são de crianças e adolescentes. Isso é muito. A gente precisa, sim, proteger as crianças e os adolescentes também, afirma Otsuka. Segundo o infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, com o avanço da vacinação nas demais faixas etárias, é natural que o percentual de casos de Covid diminuam entre os mais velhos e aumentem entre as crianças, grupo que ainda não foi imunizado. Abre aspas. Hoje, o que vemos é a manifestação de casos graves de Covid-19 majoritariamente em indivíduos não vacinados. A vacinação está avançando nas demais faixas etárias e daqui a pouco, vão sobrar apenas as crianças como não vacinadas. Caso a gente não vacine as crianças, o que teremos é um aumento proporcional de casos graves em crianças. Fecha aspas. Explica Kfouri. Segundo Marco Aurélio Safadi, professor da Santa Casa e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a decisão de se vacinar crianças menores de 12 anos, independente da doença, leva em consideração 3 fatores. Depois que você conseguiu distribuir a vacina para os grupos prioritários, é desejado que se vacine as crianças, desde que os estudos apontem que a avaliação de riscos e benefícios sejam favoráveis. Isso quer dizer que os efeitos adversos não tragam riscos à vida, explica Safadi. Sim, de acordo com Kfouri, experiências de imunizações anteriores e os estudos que estão sendo produzidos demonstraram que as crianças respondem melhor à vacinação se comparados com indivíduos maiores de 18 anos. Abre aspas. Em geral, crianças respondem de uma maneira muito mais robusta à resposta imune se comparadas com os adultos. Esse próprio estudo da Pfizer, que permitiu o licenciamento de vacinas de 12 a 17, demonstrou que eles produzem mais resposta imune do que jovens de 18 a 25 anos. Fecha aspas. Diz Kfouri. De forma geral, as vacinas têm se demonstrado seguras na população pediátrica e, por isso, vários países têm adotado a vacinação em adolescentes, inclusive em crianças, afirma Marcelo Otsuka, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. Segundo Kfouri, o ideal seria ter à disposição um grande volume de vacinas, que permitisse começar a vacinação em crianças e adolescentes ao mesmo tempo em que é ofertada uma terceira dose aos idosos. Contudo, diante da escassez do imunizantes, ele considera que se deva priorizar a terceira dose em idosos. Os adolescentes ou crianças com fatores de risco já deveriam ter sido vacinados faz tempo. Não tem diferença para o diabético adulto e para o adolescente, diz Kfouri. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.